Já alguma vez te perguntaste que segredos se escondem nas profundezas das extensões geladas do nosso planeta? Bem, se tem andado à procura de uma resposta, veio ao sítio certo. Os cientistas têm estado ocupados a revelar descobertas chocantes que chocaram o mundo e mudaram para sempre a nossa compreensão deste pequeno planeta azul. Desde a descoberta de cidades escondidas onde outrora habitou uma civilização antiga, até a descoberta de corpos humanos perfeitamente preservados, o gelo ainda hoje nos deixa perplexos. Então, junte-se a nós para explorar 15 descobertas geladas que chocaram toda a gente. Número 1. Vírus antigos. Em 2014, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora ao encontrarem vírus antigos congelados no permafrost da Sibéria. Os vírus, que tinham 700 anos de idade, tinham ficado presos no gelo e preservados num estado dormente, permitindo a AOS cientistas estudá-los e obter informações sobre o seu comportamento e potencial impacto nas populações modernas. A descoberta foi feita por uma equipa de cientistas liderada por Jean-Michel Claverie e Chantal Abergel, que estudava o permafrost há vários anos. Andavam à procura de sinais de vida antiga e ficaram surpreendidos por encontrarem vírus preservados durante séculos. Os vírus, identificados como fagos ou vírus que infectam bactérias, foram encontrados no permafrost sob a região de Chukotka, na Sibéria. Acontece que, apesar de terem estado enterrados no gelo durante tanto tempo, ainda eram infecciosos quando descongelados. Uma das razões pelas quais esta descoberta foi significativa foi o facto de ter provado que os vírus podiam facilmente sobreviver em ambientes congelados durante centenas de anos e continuar a ser tão infecciosos como eram no início das suas vidas. Como é compreensível, este facto tem implicações importantes para o estudo das doenças infecciosas. Além disso, recorda-nos o potencial de libertação de vírus antigos à medida que o permafrost derrete devido às alterações climáticas. Embora os vírus encontrados na Sibéria não constituam uma ameaça direta para a nossa saúde, fazem parte de um ecossistema mais vasto de vírus no ambiente. Alguns destes vírus poderiam ser potencialmente nocivos se fossem libertados no mundo moderno. Mas os cientistas estão a preparar o seu caminho, e esperamos que com cuidado. Número 2. Cidade enorme sob o glaciar. É preciso preparar-se para o que temos a seguir. Em 2019, os cientistas revelaram que tinham descoberto uma enorme cavidade debaixo de um glaciar na Antártida. Na realidade, é tão grande como 2/3 de Manhattan. É enorme. O glaciar de que estamos a falar chama-se Thwaites Glacier, que é um dos glaciares que se movem mais rapidamente na Antártida. A cavidade foi encontrada através de dados de satélite e de um radar de penetração no gelo, criada pelo derretimento do gelo por baixo do glaciar. O que está a causar o derretimento do glaciar, pode perguntar-se? A resposta é simples. Devido à alteração das correntes oceânicas e ao aquecimento das temperaturas provocado pelas alterações climáticas, a temperatura está a aumentar. Como todos sabemos, os cientistas estão muito preocupados com esta questão. O derretimento e o eventual colapso do glaciar podem resultar numa subida considerável do nível do mar. Acontece que este glaciar tem a capacidade de aumentar o nível do mar em todo o mundo em mais de 2 metros. Isto se derretesse por completo. Um excesso de água pode ter efeitos desastrosos para os habitantes das zonas costeiras, bem como para a fauna local. É também importante porque o gelo subjacente ao glaciar, e não o glaciar em si, derreteu para formar este buraco. Isto demonstra que a água quente do oceano está, de facto, a destruir o glaciar a partir de baixo, à medida que corre por baixo dele. Isto preocupa os investigadores que estudam a forma como as alterações climáticas estão a afetar as regiões polares em particular. Mas nem tudo são más notícias. Uma equipa internacional de investigadores reuniu-se para explorar este glaciar em resposta à descoberta da cavidade. E, idealmente, poderão criar planos para atenuar os efeitos do seu colapso. Número 3. Um rio sob o gelo. A Antártica é conhecida pelo seu ambiente duro e gelado. Mas descobertas recentes revelaram que o continente guarda segredos sob a sua superfície gelada. Uma das descobertas mais notáveis é a presença de um rio nas profundezas do gelo na Antártida. Ao perfurar 900 metros de gelo na plataforma de gelo Filchneron em 2018, um grupo de cientistas liderado pela Universidade Griffith, na Austrália, descobriu uma descoberta inovadora. Sob o gelo, descobriram uma rede de rios e lagos, um dos quais era particularmente interessante porque era um rio subterrâneo que nunca tinha sido observado antes. O rio subterrâneo é alimentado por uma rede de lagos interligados, ricos em nutrientes e que albergam uma ecologia complexa de formas de vida minúsculas, que é aproximadamente do tamanho do rio Tamisa no Reino Unido. Para não mencionar que a água do rio é super quente e pode chegar a 25 graus Celsius ou 77 graus Fahrenheit. O facto de este ecossistema existir em total isolamento do mundo exterior torna-o extremamente espantoso. Número 4.
Os mamutes lanosos. Uma das descobertas mais espantosas dos últimos anos é a descoberta de mamutes lanudos congelados na Sibéria. Os investigadores aprenderam muito sobre esta espécie extinta, desde as suas características físicas e hábitos até as causas do seu desaparecimento. Em 1799, um caçador de peles russo descobriu o primeiro mamute lanoso preservado no gelo. Desde então, foram recuperados muitos outros exemplares em toda a Sibéria. O pelo espesso, as orelhas curtas e as presas longas e curvas ajudaram estes mamutes a sobreviver às duras condições da última idade do gelo. Tu sabes como eles são. Mas agora temos provas de que muitas das nossas suposições sobre os animais eram verdadeiras. As coisas melhoraram drasticamente quando também encontraram ADN nos mamutes lanudos congelados. Os investigadores utilizaram este ADN para saber mais sobre a história genética da espécie e como esta contribuiu para o seu eventual desaparecimento. Já para não falar, os cientistas também utilizaram este ADN para estudar as semelhanças e diferenças entre os mamutes lanosos e os elefantes, que estão obviamente relacionados. E graças a toda esta investigação, identificamos agora as variantes genéticas que permitiram AOS mamutes prosperar nestes climas rigorosos. Ao estudar o seu ADN, os investigadores puderam também identificar os seus traços morfológicos. Os investigadores reconstituíram o passado dos mamutes analisando as suas presas e outros restos mortais. É seguro dizer que o estudo dos mamutes lanudos preservados nos ofereceu algumas informações interessantes, incluindo o facto de estes animais terem prosperado durante milhares de anos, apesar de um clima em constante mudança. Quem sabe, talvez nós também descubramos o seu segredo. Corpos humanos congelados. Quando os corpos congelados de humanos e animais foram encontrados perfeitamente preservados no gelo, os cientistas ficaram espantados. É difícil imaginar como é que estes restos conseguiram sobreviver intactos durante tanto tempo. Mas a sua descoberta proporcionou-nos conhecimentos inestimáveis sobre a vida dos nossos antigos antepassados. Um dos exemplos mais famosos de uma descoberta deste gênero é o corpo de Ötzi, o Homem do Gelo, encontrado nos Alpes em 1991. O corpo de Ötzi tinha sido preservado no gelo durante mais de 5.000 anos, e a sua descoberta revolucionou a nossa compreensão da vida das pessoas que viveram durante a Idade do Cobre. A preservação destes vestígios antigos é verdadeiramente notável. As temperaturas frias do gelo impediram a decomposição e permitiram que as múmias permanecessem praticamente inalteradas durante milhares de anos. Como resultado, os cientistas puderam estudá-los e obter informações sobre os estilos de vida, a saúde e até a moda das pessoas dessas civilizações antigas. Sabemos o que ele comia, o que ele fez nas suas últimas horas, bem como muito sobre as suas maleitas e doenças. Para além disso, sabemos também como morreu. Segundo os investigadores, Ötzi foi atingido por uma seta, e se o conseguisse arrancar, teria sangrado até a morte em poucos minutos. Mais segredos de Ötzi terão de ser desvendados com a ajuda de novas tecnologias, o que é provável que venha a acontecer. Em 2012, quando a sequenciação de nova geração estava a tornar-se mais generalizada e mais barata, o seu genoma, que tinha 5.000 anos, foi descodificado. Mas Zink acredita que, mesmo nessa altura, nunca teria pensado que um dia os cientistas seriam capazes de reunir a microbiota do Homem do Gelo. Sim, é chocante encontrar uma múmia tão bem preservada, mas também é muito emocionante ver até onde a humanidade chegou. Número 6. Pequenas partículas de cometa. Os investigadores tiveram muita sorte com esta descoberta espantosa. Encontraram poeira de cometa preservada no gelo e na neve da Antártida. Esta é a primeira vez que estas partículas são descobertas na superfície da Terra. Mas o que é particularmente fascinante nesta grande descoberta é o facto de termos finalmente uma nova fonte destas partículas. O nosso acesso a estas partículas é agora muito mais fácil, e os investigadores podem continuar a obter informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar. O cientista planetário Larry Nittler sentiu-se entusiasmado por aqueles que estudam estes materiais extraterrestres, pois agora tem uma forma totalmente nova de aceder a materiais adequados para a sua investigação. É que até agora, a única forma de recolher este tipo de poeira era voar num avião através da estratosfera. Não só era um processo cansativo e dispendioso, mas também contaminou as partículas que os investigadores queriam estudar. Mas agora, não só os investigadores têm uma nova fonte para obter estas partículas, têm uma fonte significativamente maior do que poderiam esperar. E não esqueçamos que a poeira dos cometas encontrada na Antártida é muito mais limpa do que a que foi recolhida por aviões. Número 7. Montanhas fantasmas. Uma misteriosa cadeia de montanhas, nas profundezas do gelo antártico, esteve congelada durante milhares de anos. Presume-se que estas montanhas de Gamburtsev
fizeram parte de uma fenda com 800 quilômetros de comprimento. E também se supõe que a fenda se formou há quase 250 milhões de anos, quando o antigo supercontinente Gondwana se dividiu. Se quiser saber, disse que o Gondwana era constituído pela Antártida Oriental, Índia, África e Austrália. Mas embora estas montanhas possam ter existido praticamente desde sempre, só foram descobertas em meados de 1900. Na altura, os exploradores russos ficaram perplexos com as estranhas alterações de gravidade que sentiam debaixo do gelo. É claro, foram investigar mais a fundo, e o que é que descobriram? Bem, acontece que os exames mostraram uma enorme cadeia de montanhas escondidas sob o gelo. Tem aproximadamente o mesmo tamanho que os Alpes europeus e tem picos com cerca de 15,0 pés de altura. Fausto Ferraccioli, do British Antarctic Survey, em Cambridge, Inglaterra, está muito entusiasmado por saber mais sobre estas gamas. Quase tão excitante como estudar um novo planeta, se perguntarmos à equipa. A equipa de geofísicos efetuou leituras magnéticas e digitalizações e conseguiu obter uma imagem completa da história da montanha. O que é verdadeiramente incrível nesta descoberta é que ela não teria existido se não fosse o gelo. Ferraccioli explicou que, se o Gamburtsev não estivesse fechado no congelador, já teria sofrido erosão há muito tempo. E para começar, não haveria montanhas fantasma para descobrir. Geólogos descobriram a mais antiga floresta polar conhecida na Antártida, que inclui fósseis de árvores com 280 milhões de anos. Durante os meses de verão do continente, Eric Gulbranson e John Isbell, da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, exploraram as montanhas transantárticas e encontraram espécimes antigos entre rochas que outrora formavam uma floresta frondosa. A equipa já tinha encontrado fragmentos fósseis de 13 árvores, que estimaram ter mais de 260 milhões de anos. Este facto indica que a floresta teria crescido muito antes do aparecimento dos primeiros dinossauros, no final do período Permiano. Para compreender melhor como é que a floresta pode ter florescido num ambiente tão extremo, a equipa regressou às encostas geladas. O professor Gulbranson observou que, embora os fósseis da Antártida sejam conhecidos desde cerca de 1910, a maior parte da região permanece inexplorada. Mas o que descobriram foi que a floresta polar crescia numa latitude onde as plantas não podem crescer atualmente. Portanto, as espécies que encontraram devem ter sido excepcionalmente resistentes para sobreviver num ambiente tão extremo. O professor Gulbranson observou que não existem atualmente espécies vegetais comparáveis, e a equipa está agora a trabalhar para compreender por que razão as árvores antigas acabaram por se extinguir. De acordo com Gulbranson, as árvores podiam ligar e desligar os seus ciclos de crescimento como um interruptor de luz, e o encerramento do inverno ocorria imediatamente. No entanto, a equipa ainda está a tentar determinar o grau de atividade das árvores durante os meses de verão, e se conseguiram forçar a entrada em dormência enquanto ainda havia luz. Cientistas descobriram um mistério fascinante do fundo do oceano. A possibilidade de um continente há muito perdido se encontrar por baixo do Oceano Índico e das ilhas que o rodeiam. Os investigadores efetuaram análises exaustivas, incluindo mapeamento gravitacional, exame de rochas e reconstrução do movimento das placas. A conclusão destes estudos levou-os a acreditar que o Oceano Índico contém os restos de um antigo continente que foi separada pela tectônica de placas entre 50 milhões e 100 milhões de anos atrás. E claro, os investigadores foram rápidos a dar um nome a esta massa de terra pré-histórica, e decidiram-se pela Maurícia. Esta descoberta sugere que o Oceano Índico pode ser o lar de muitos outros fragmentos continentais, que foram escondidos da vista pela lava dos vulcões submarinos. As Seychelles, um grupo de 115 ilhas situadas a cerca de 1.500 quilômetros a leste de África, são de particular interesse para os geólogos. A maior parte das ilhas é constituída por uma crosta oceânica densa e quimicamente distinta, criada a meio do oceano pelo magma que brota por baixo de placas tectônicas em separação. Mas as Seychelles são únicas porque são uma das poucas ilhas grandes que são compostas pela mesma crosta continental que o continente. E o mais importante, a descoberta deste continente perdido desafia os pressupostos anteriores sobre a história e a geologia da região do Oceano Índico. Com a continuação da investigação, poderemos compreender melhor a história oculta do nosso planeta e a sua composição geológica em constante mudança. Número 10. Cratera Hiawatha. Os cientistas descobriram recentemente que uma enorme cratera de impacto escondida sob o glaciar Hiawatha, na Groenlândia, foi muito provavelmente criada por um asteroide com 1 quilômetro de largura que atingiu a Terra há 58 milhões de anos.
Esta idade é muito mais antiga do que se pensava inicialmente, e supostamente ocorreu 8 milhões de anos após o impacto do asteroide que causou a extinção da maioria dos dinossauros. Inicialmente, quando a cratera Hiawatha foi descoberta em 2015, os investigadores suspeitavam que tinha sido criada por um meteorito entre 12 mil e 3 milhões de anos atrás, um período de tempo que corresponde aproximadamente à última idade do gelo. Dadas as condições da cratera, os cientistas acreditam que o asteroide colidiu com uma camada de gelo já formada, embora esta teoria se baseasse em provas circunstanciais, como o rastreio por radar. Nos anos que se seguiram à descoberta da reentrância com 19 quilômetros de largura, os cientistas têm tentado determinar a verdadeira idade da cratera. Uma tarefa que tem sido nada menos que um desafio, dado que muitas das provas estão enterradas sob 1 quilômetro de gelo. Investigadores da Dinamarca e da Suécia utilizaram agora 2 métodos de datação diferentes para concluir que o impacto ocorreu há 58 milhões de anos. Uma data que apanhou muitos especialistas de surpresa. Número 11. Sons misteriosos da plataforma de gelo de Ross. Durante um estudo da plataforma de gelo de Ross, na Antártida, os investigadores descobriram um som invulgar que estava a ser emitido. No início, todos ficaram assustados com as vozes assombrosas, mas rapidamente os cientistas chegaram ao fundo do fenômeno. Os cientistas não estavam à procura deste fenômeno, mas tropeçou nele quando utilizava sensores sísmicos para estudar a crosta e o manto sob a Antártida. Descobriram que as placas de gelo à superfície vibram e produzem sons estranhos devido ao vento e ao degelo. Depois de monitorizarem o gelo durante 2 anos, descobriram que o gelo produz continuamente diferentes frequências de som, dependendo do vento e do degelo. O som provém de ondas de alta frequência retidas nos 2 metros superiores da neve, que vibra quando os ventos sopram sobre a plataforma de gelo. Compreender as características do degelo na Antártida e nas camadas superiores é uma tarefa crucial para os cientistas, porque também ela pode representar uma variável-chave na previsão da subida do nível do mar nas próximas décadas. Segundo as estimativas, se todas as camadas de gelo da Antártida derretessem, o nível do mar subiria uns espantosos 197 pés. Se a isto juntarmos os 200 pés da camada de gelo da Groenlândia, nenhuma terra tem hipótese. Mas não se preocupem. É importante notar que, mesmo em escalas de tempo rápidas, este processo demoraria milhares de anos. Mas, no final, o mundo seria muito diferente, com a maioria das cidades costeiras totalmente submersas. Número 12. Supercolônia de pinguins. Numa descoberta surpreendente, investigadores numa expedição a uma cadeia de ilhas geladas ao largo da ponta norte da Península Antártica descobriram uma supercolônia maciça de mais de 1,5 milhão de pinguins de Adélia. Sim, os cientistas já sabiam da existência de uma colônia de pinguins Adélie nestas ilhas, mas as imagens de satélite mostraram mais guano nas Ilhas Rochosas do que o número esperado da colônia. A coautora do estudo, Heather Lynch, ecologista da Universidade de Stony Brook, em Nova York, explicou que a equipa não se tinha apercebido da dimensão da população de pinguins na pequena cadeia de ilhas, que tem apenas cerca de 10 quilômetros de largura. Durante uma expedição em 2015, a equipa realizou uma contagem preliminar de efetivos, tirou imagens com drones e recolheu núcleos de lama. Utilizando um algoritmo informático para analisar as imagens, os cientistas contaram 751.527 ninhos de pinguins e assumiram que havia um pinguim parceiro no mar para cada nascimento de ninho. Com os núcleos de lama recolhidos, os investigadores poderão aceder a mais informações sobre há quanto tempo os pinguins nidificam nas ilhas perigosas. A descoberta é uma rara boa notícia para os defensores da conservação dos pinguins, uma vez que as colônias de pinguins noutras partes da Antártida estão em declínio devido a condições climáticas mais voláteis. Espero que o resto da espécie seja capaz de prosperar de forma semelhante. Número 13. Fonte de calor vulcânica ativa em... Mais uma reviravolta surpreendente. Uma equipa de cientistas, liderada pelo professor assistente Bryce Luce, da Escola Superior de Oceanografia da Universidade de Rhode Island, encontrou uma fonte de calor vulcânica ativa sob o glaciar Pine Island da Antártida. Sim, um vulcão ativo está a expelir o seu calor por baixo do glaciar. As suas descobertas, que são cruciais para compreender a estabilidade do manto de gelo da Antártida Ocidental, foram publicados na última edição da revista Nature Communications. A equipa fez esta descoberta durante uma grande expedição em 2014 à Antártida, a bordo de um navio quebra-gelo, o RRS James Clark Ross, de janeiro a março. O objetivo da investigação era compreender melhor o papel do oceano no derretimento do manto de gelo.
Ao recolherem amostras de água para 5 gases nobres diferentes, encontraram concentrações elevadas de hélio 3, um gás que indica vulcanismo. A descoberta foi inesperada. Como a equipa não estava à procura de vulcanismo, pensaram inicialmente que tinham um conjunto de dados maus ou suspeitos. Mas a realidade era muito diferente. É necessário afirmar que o vulcão não pode ser responsabilizado pelo degelo das calotas polares. As alterações climáticas continuam a ser a principal causa da subida do nível do mar. Só agora, os cientistas poderão incluir outra fonte de calor nas suas pesquisas. Número 14. Fossas de metano. Os cientistas fizeram uma descoberta revolucionária ao encontrarem a primeira fuga de metano ativa na Antártida, fornecendo novos conhecimentos sobre o papel que o metano desempenha no aquecimento do planeta. Andrew Thurber, um ecologista marinho da Universidade do Estado do Oregon, explica que uma fuga de metano é um local onde o gás metano escapa de um reservatório subterrâneo para o oceano. Embora tenham sido encontradas infiltrações de metano em todos os oceanos do mundo, esta é a primeira infiltração ativa descoberta na Antártida, no Mar de Ross. Esta descoberta é crucial, porque o metano é um potente gás com efeito de estufa, mais poderoso do que o dióxido de carbono no aquecimento do planeta. As conclusões dos investigadores, publicadas na revista Proceedings of the Royal Society B, foram apoiadas pela National Science Foundation dos EUA. Ao estudarem os micróbios encontrados na maré negra da Antártida, os investigadores descobriram que estes são diferentes dos encontrados noutros locais dos oceanos. Estes novos conhecimentos ajudaram os investigadores a compreender melhor os ciclos do metano e os fatores que decidem se o metano atingirá a atmosfera e contribuirá para um maior aquecimento. Número 15. Fósseis perfeitos. Uma descoberta surpreendente foi feita na Universidade de Copenhaga, quando um tubo de 15 pés de gelo e terra da Groenlândia, recuperado por uma equipa militar dos EUA em 1966, foi analisado em 2019. O que era intrigante neste bloco de gelo era o que estava contido nele. A equipa internacional de investigadores descobriu ramos e folhas perfeitamente preservados, o que significa que existiu vegetação na área que está agora enterrada sob toneladas de gelo. De facto, isto também pode sugerir que uma grande parte da Groenlândia pode ter estado livre de gelo em algum momento no passado. Esta descoberta é particularmente importante, porque nos permite antecipar os perigos das alterações climáticas. Quando os investigadores analisam o manto de gelo da Groenlândia, os cientistas poderão ser capazes de prever o seu comportamento e estimar quanto tempo demorará até que a folha derreta completamente. E, por sua vez, podemos estimar o quanto o nível do mar irá subir, e isto é muito mais grave. Esta descoberta prova que a Groenlândia é muito vulnerável às alterações climáticas induzidas pelo homem, e isto porque o seu manto de gelo já derreteu uma vez no passado sem intervenção humana. E agora que o mercúrio está a subir mais depressa do que antes, o lençol pode derreter completamente. E se isso acontecer, o nível do mar pode subir uns 6 metros. Seria uma verdadeira catástrofe.